E qual que é o interessante? Qual que é a base dessas coisas? Ah, Arthur, tem uma teoria, né, que nem o outro lado do MBTI é baseado na questão da, da psicanálise do Jung, né? Esse aqui ele se baseia em alguma coisa, de alguma teoria específica da psicologia? Não, não se baseia em nenhuma teoria específica, é ateórica. Para quem está assistindo agora, ou para quem está assistindo a gravação depois e é estudante de psicologia ou é formado em psicologia, pode já virar os olhos e dizer, pô, mas teórico, mas tudo que eu aprendi na faculdade é de que uma coisa tem que seguir uma teoria, um viés teórico dentro da psicologia, uma abordagem. Gente, por favor, isso é uma coisa que é muito falada dentro dos cursos de psicologia no Brasil, não caiam nessa balela. Sabe uma das coisas mais científicas e mais interessantes e mais importantes e fundamentais do trabalho psicológico, que é 100% ateórica? O DSM. O DSM é 100% ateórico. Não estou falando que ser ateórico necessariamente quer dizer que é bastante científico, mas também não achem que ser ateórico é um problema, muito pelo contrário. Vejam o ateórico com um olhar normal. Se é ou não científico, vão lá ver. Não torçam o nariz só por ser ateórico, ok? Então ele é ateórico, mas ele é baseado nisso aqui. E como que se mensura esse negócio aqui? Ele se mensura dessa maneira. É perfeitamente dessa maneira. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse aqui deve ser um testezinho aleatório, não sei se tem algum outro exemplo de algum resultado que tem em algum lugar. Putz, aqui não tem, né? Mas eles vão basicamente te colocar numa porcentagem ou numa tabela, eles vão colocar numa distribuição, né? Por exemplo, o site que eu mais gosto, que é gratuito, e depois eu já falo sobre isso, ele vai dar um valor entre 0 e 120. Ou seja, a média das pessoas está em 60. Ok? A maior parte das pessoas vai estar ali em 60, tá certo? E daí vai ter um desvio padrão para cima e para baixo, e 68, quase 70% das pessoas vai estar ali, mais ou menos no meião. Quando a pessoa está muito para cima, muito para baixo, é que chama mais a atenção. Né? Por exemplo, como eu falei, pessoas com altas habilidades costumam sair em muitos desses pontos. Uma pessoa com depressão, cara, o neuroticismo dela deve ser muito alto. Né? Então, ela vai estar numa porcentagem muito superior, ok, de neuroticismo. Então, ele é muito amigável com a questão da estatística de um sino gaussiano, de uma curva de distribuição normal, ok? Então, isso ajuda muito. Nível de fidedignidade altíssimo. Décadas e décadas de pesquisas ao redor do mundo inteiro, ok? De pessoas que não são, porque é da minha teoria, da minha abordagem psicológica, eu quero que isso aqui funcione. Não, não, é ateórico, ok? Então, a fidedignidade disso é altíssima, tá? Vocês estão percebendo que eu estou falando de uma teoria, que eu não estou falando de um teste. Como que se testa essa teoria aqui? Como que se testa esses fatores? Vamos falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui o que estão falando. Extroversão varia de situação para situação. Sim, isso é uma coisa importante, né? A nossa personalidade, a forma como a gente age também vai depender de fatores ambientais, ou como a gente falou aqui antes, né? Vai depender de fatores com componentes fisiológicos, neurológicos também, né? Então é uma questão bem complexa. A definição base é simples, é direta, ela precisa ser simples e direta. Não pode vir com firula para a gente definir um construto. Mas como isso vai funcionar, ela vai depender de vários fatores. E teorias como o Big Five, elas não tentam explicar a personalidade, elas não são explicativas, assim como o MBTI muitas vezes porque a teoria psicanalítica, psicodinâmica é explicativa. Essa é uma teoria descritiva, ela visa descrever os fenômenos. E isso facilita muito, né? O DSM, ele é um modelo descritivo dos transtornos mentais, ele não é explicativo, ok? Ele não explica por que as pessoas têm depressão. Ele, no máximo, vai pegar fatores de vulnerabilidade que tem muita ciência em cima, muita estatística em cima, e falar, olha, foi percebido ao longo de várias pesquisas, ao longo de várias décadas, que quem tem esse elemento na sua vida tem uma chance muito maior de desenvolver depressão. Mas ele não tenta explicar por que uma coisa leva a outra. Então a gente está falando de modelos
descritivos, ok? Isso é muito importante também, né? Então, por que muda de situação para situação? Não é parte desse modelo descritivo, ok? Mas, em teoria, como a fidedignidade é muito alta, a estatística ajuda a gente a diminuir o peso de situação para situação e pegar o teu funcionamento mais geral, ok? A estatística, margem de erro e esse tipo de cálculo que ajuda a gente a diminuir o significado dessas diferenças, tá certo? Indicadores, conscienciosidade deve ser baixa, mas ao mesmo tempo eu quero me organizar extremamente para coisa, isso me deixa super ansioso. Pois é, né? Isso é uma coisa complicada, que rola bastante, eu entendo. Mas então vamos ver aqui, né? Como que se mensura? Então, vamos falar do SATEPSI por um momentinho bem rápido. Aqui no Brasil a gente tem esse negócio chamado Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Todos os testes psicológicos, inclusive aqueles projetivos que eu falei que são muito pouco científicos, sim, até o teste de Rorschach e tudo mais, são pouquíssimos científicos, né? Eles todos têm que passar por crivos, tá certo? Que vão tentar ver justamente se eles têm validade, fidedignidade e etc. E os testes eles têm um tempão para fazer toda, né, a fundamentação científica e tudo mais. Eles têm, é um problema. Eu tenho críticas ao SATEPSI, eu não posso ir contra o que o SATEPSI fala. Eu sempre vou seguir o SATEPSI, porque senão eu estou cometendo erros éticos. Mas eu tenho alguns problemas que eu acho que o SATEPSI tem algumas deficiências. E sempre que eu puder participar aí de congressos e etc. da psicologia, de congressos não, mas de reuniões e etc., plenárias, enfim, eu sempre vou tentar falar isso, apontar e contribuir da minha maneira. Mas, sim, eu acho que o SATEPSI tem problemas, ele é menos científico do que ele deveria ser, eu acho que os crivos deles deveriam ser muito melhores, tá? Mas eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas por hora é esse órgão aqui, vamos dizer, que vai analisar todo o teste que é traduzido para o português, porque tem que ser traduzido para o português, levando em consideração as especificidades culturais do nosso país, tá? E ver se vale ou não, se pode ser utilizado ou não aqui no Brasil um teste. Se é um teste que está dentro do SATEPSI, que é uma parte dentro do Conselho Federal de Psicologia, vocês podem ver aqui, ó, tem uma lista dos favoráveis, dos não privativos ao psicólogo, dos que são desfavoráveis, dos que ainda não foram avaliados, né? Então, se está nessa parte aqui, um psicólogo não pode usar. Qualquer pessoa pode usar qualquer um desses testes aqui, mas um psicólogo está proibido de usar. Se está nos que pode usar, tem os que são favoráveis, que são testes psicológicos, e como eu falei, pela lei brasileira, é a única coisa no Brasil que é ato privativo do psicólogo, né? Nem psicoterapia é ato privativo do psicólogo no Brasil, quero deixar isso bem claro. Literalmente qualquer cidadão brasileiro pode falar, estou fazendo psicoterapia. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser médico, psiquiatra, não precisa ser porcaria nenhuma. Isso não é ato privativo do psicólogo no Brasil, infelizmente. Mas testes psicológicos é a única coisa que é ato exclusivo, privativo do psicólogo, tá bom? Então só psicólogo pode usar esses aqui e tem alguns outros instrumentos que não são exatamente testes psicológicos que psicólogo pode usar, mas não é necessariamente privativo. Então se você vê os favoráveis, né? Vamos pegar a lista completa aqui talvez, né? Eu acho que é esse que ele tem os crivos. Deixa eu ver. Aqui, né? Você pode. Lembra que eu estava falando dos construtos, né? Sei lá, vamos pegar aqui personalidade, pesquisar. Né? Então ele vai dar lá a lista completinha do que a gente pode ter. No caso, eu acho que tem que colocar. Eu tenho que colocar algum nome ou alguma coisa aqui, né? Tá, vamos fazer o seguinte. BFP, que é um que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. Vai dar certo? Ih, o sistema tá demorado. Tá bom. Tá, não vou conseguir mostrar para vocês, infelizmente, hoje. Não sei se o sistema lá dele está com problema. Vamos lá. Bateria Opa, foi? Não? Aqui, agora tá bem pequenininho. Ó. Bateria fatorial de personalidade. Favorável. Autores, editora, construto, público-alvo, idade da amostra de normatização, a aplicação, né, o jeito que é, não informatizado, né, por exemplo, tem que ser presencial, a correção ela é informatizada, quando que foi aprovado, prazo dos estudos de normatização, prazo dos estudos de validade, esses prazos aqui que eu falei que eles têm um tempo para se regularizar, ok? Então, o que acontece? Se ele está aqui, ele é um teste psicológico.
se é um teste psicológico, só psicólogos podem aplicar aqui no Brasil. Quais são os que existem que usam a teoria que estão aqui no Brasil? É esse BFP que eu falei, bateria fatorial de personalidade. Então ele vai ver, tem os construtos melhores, né? Então ele vê essas dimensões aqui, né? E daí tem subescalas, ok? Então a gente vê assim que daí o psicólogo pode comprar isso aqui, só o psicólogo tem acesso às respostas, porque se a população, como todo sabe, vai perder a validade do teste, né? As pessoas vão começar a burlar o teste, e daí ferrou. Então o BFP, se vocês têm curiosidade, o BFP eu já apliquei quando eu estava fazendo um teste, a matéria de testes na faculdade, eu apliquei o BFP. É bem legal, é bem divertido, bem bacana de fazer, é bem bacana de alguém aplicar em você. Ninguém nunca aplicou em mim, infelizmente, mas deve ser muito massa pelo que as pessoas falam, sabe? Então, BFP, guardem esse nome. Se vocês quiserem um teste de personalidade científico, contratem um psicólogo para aplicar o BFP em você. A outra opção que também usa, ok, essa mesma teoria é esse aqui, que é o NEL-PR, né? Como é que é o nome do teste mesmo? Ele usa o Big Five, ok? Ele está aqui. Vamos colocar o NEL-PR aqui. Eu acho que é Inventário de Personalidade Revisado, versão nova, alguma coisa assim, sabe? Então vamos colocar aqui. Opa! Acho que ele. Não sei se ele bugou aqui, né? O Pierre. Vamos ver se ele vai aqui. Personalidade, vamos ver se ele pesquisa. O negócio está demorado. Mas o NeoPR é o outro, tá? Só se eles tiraram aqui da validade. Vamos confirmar aqui, certo? Mas é o inventário de... Ih, não está achando. Olha só. eu tenho que dar uma olhada aqui depois. Mas é o inventário de personalidade revisado, versão nova, alguma coisa assim. E você veja, né? Ele tá... ele é... eu tenho que ver aqui. Talvez não seja mais favorável. Enfim, mas vamos deixar esse de lado um pouco. Não deu tempo de confirmar antes, mas na dúvida, BFP, bateria fatorial de personalidade. Não tem como errar em cientificidade. Vocês só precisam contratar um psicólogo para fazer, tá certo? E tem que ser presencial, se não me engano, o BFP. Pelo menos a correção e tudo mais pode ser online, mas fazer ele é presencial, tá? Agora, não quer contratar um psicólogo, mas gostou da teoria, você pode ir nesse site aqui, big5-test.com, dá para você colocar uma barra .pt, né? Ou você coloca sem o barra pt e coloca aqui. Né? Eu não posso usar isso com validade científica, tá certo? Eu gosto de passar isso aqui para ser uma diversão para as pessoas, para elas se conhecerem um pouco melhor, às vezes para usar como desculpa para entrar em um determinado assunto, mas para todo mundo que eu falo, ele utiliza a ideia do Big Five, ele utiliza a teoria do Big Five, mas não é um teste psicológico validado pelo SATEPSI, tá bom? Mas vocês podem fazer, tem 120 questões, ele usa uma escala Likert de resposta, que é bem bacana, ele usa 5 subfatores para cada um dos fatores grandes, leva cerca de 10 minutos, não, acho que leva 10, 15 minutos para fazer, super divertido, tem uns erros de tradução bem feios quando você coloca os resultados em português, um dos subtestes, um dos subfatores, inclusive, se eu não me engano, no neuroticismo, eu acho que é o de impulsividade está misturado com outro, eles copiaram 2 vezes, qualquer coisa coloca em inglês para ver esse subfator, tá? Então sim, tem muitos erros de tradução isso aqui, mas se você ficou com curiosidade, não tem como contratar um psicólogo para fazer um BFP, faz isso aqui, se diverte, né? Você pode se divertir com qualquer um desses, eu não vou ser contra você utilizar nem que seja o Enneagrama, tá bom? Mas se você quer chegar o mais próximo possível de uma cientificidade, esse site aqui vai te deixar o mais próximo possível disso aí,